Olá, pessoal. Estamos começando hoje nossa primeira videoaula, né, do nosso laboratório de aprendizagem de memória. Como eu comentei com vocês, conforme eu comentei com vocês por e-mail, nós vamos precisar fazer uma adaptação, até porque o software, os programas, eles estão lá na PUC, então precisam de licença, precisam de recursos para a gente poder fazer. Mas como a nossa meta do laboratório é estimular, discutir, né, desenvolver o raciocínio científico, né, e a partir disso compreender o funcionamento da aprendizagem e da memória, nós podemos adaptar nesse período inicial, discutindo alguns artigos ou pesquisas importantes, clássicas, que são pilares para que nós possamos compreender o comportamento e a aprendizagem. Eu peguei um livro que é um livro voltado já para a graduação, que é de ensino, né, da aprendizagem da memória com base em pesquisas e experimentos clássicos, né, científicos. E a ideia é que nós possamos, a cada semana, discutir um experimento, discutir uma pesquisa, né, discutir as aplicações dele, as implicações dele, e trazer isso, né, para a nossa formação, para que possamos ter um raciocínio mais crítico, mais científico, de como funciona a produção de conhecimento e, melhor ainda, como funciona a aprendizagem e a memória a partir dessas pesquisas. O primeiro texto se intitula Somos todos produtos da nossa história comportamental? Né? Esse texto ele já está lá no Moodle e toda semana, mais ou menos no horário, no dia da aula, eu vou colocar o texto da semana. Então, as aulas vão funcionar por semana. Vou colocar o texto da semana, vou colocar a videoaula também, mesmo dia da aula. Essa aula está atrasada porque foi a primeira semana, estava no período de adaptação e organização. Mas a ideia é que sempre no dia da aula, ou seja, nosso laboratório é segunda-feira, toda segunda eu vou colocar o texto da semana, com a videoaula explicativa, como eu estou fazendo agora, e também as perguntas e exercícios no fórum, certo? Então, esse texto, né, somos todos produtos da nossa história comportamental, ele é bastante interessante, né, porque ele traz, né, para gente, né, um pouco da história, né? Será que a minha história de vida, a minha história daquilo que eu vivi, daquilo que eu já passei, né, ela reflete como eu sou hoje? A princípio, se pensar no conhecimento popular, não sei como sim, né? Mas a ciência, né, ela na psicologia, ela tenta entender o porquê que essas coisas funcionam. Quais são as engrenagens, quais são os fatores que fazem isso acontecer. E o que mais importante entender como as pessoas se diferenciam entre si nesse processo. Então, as pesquisas científicas como essa que eu vou mostrar para vocês, apesar de serem em contexto de laboratório, né, que é um pouco distante do nosso dia a dia, elas conseguem manipular, né, e até controlar melhor os fatores que podem influenciar nos resultados. E dá para a gente uma confiabilidade, né, nos produtos, nos resultados, né, nos achados da pesquisa um pouco maior, certo? Quem escreveu esse capítulo foi Paulo Guerra Soares, tá? Lá do norte do Paraná, né? E o Carlos Eduardo Costa, da Universidade Estadual de Londrina. E eles começam o texto, né, trazendo antes de chegar no experimento em si, uma contextualização um pouco mais teórica, tá? Ele começa trazendo a contribuição de Darwin, né, discutindo um pouco a teoria da seleção natural e teoria da evolução. E ele começa o texto da seguinte forma: uma das principais afirmações da teoria da evolução por seleção natural é que as gerações atuais de indivíduos de uma determinada espécie são produto de um constante processo de variação e seleção. Assim, ao longo da história de evolução de uma espécie, indivíduos com características menos adaptativas morreram, enquanto aqueles mais bem adaptados sobreviveram, passando seus genes às próximas gerações. É importante lembrar que mais ou menos adaptativa significa que, sob certos aspectos do ambiente, certas características favorecem mais certos indivíduos de uma espécie do que de outras. Não há características intrinsecamente melhores do que outras. Aquelas cuja consequência seja maior chance de sobreviver e procriação irão aumentar de frequência na espécie. Portanto, para explicar por que os indivíduos de uma espécie exibem alguma forma de comportamento típico, como um espirro, um bocejo, náusea, salivação, como o cachorro do Pavlov, né? Ou, no caso, o ser humano também saliva,
é imprescindível uma análise da história de seleção dessa espécie. Ou seja, se hoje nós apresentamos certos comportamentos, é porque esses comportamentos, né, em algum momento foram importantes na nossa evolução para que nós possamos adaptar a estar aqui hoje, certo? E aí o que é interessante é que o Skinner ele se apropria desse conhecimento, dessa teoria de seleção de comportamentos, seleção de características de maneira mais ampla, e da evolução para tentar entender como ocorre a gênese ou a construção do comportamento. Então, né, o Skinner tem uma seguinte frase, ó: coube a Darwin descobrir a seleção seletiva do ambiente, assim como cabe a nós, behavioristas, né, ou analistas do comportamento humano, completar o desenvolvimento da ciência do comportamento, com uma análise da ação seletiva do meio. Como funciona essa relação entre a ação do indivíduo e as variáveis ambientais? Skinner propõe que, em determinadas circunstâncias, nos comportamos no mundo de diversas maneiras. Há uma variação, assim como uma variação de características genéticas que os animais apresentam ao longo da sua história. E uma ou alguma dessas maneiras de nos comportar produzem alterações no ambiente. Essas alterações podem produzir mudanças na probabilidade do comportamento de acontecer de novo ou não. Ou seja, esses comportamentos que eu faço vão ter consequências no ambiente. Essas consequências podem fazer com que eu possa manter esse comportamento, continuar fazendo, ou às vezes, a consequência da minha ação pode produzir com que eu não faça mais esse comportamento. E aí, ele traz a ideia do reforço da punição. O reforço como sendo características ou consequências que fazem com que meu comportamento possa se manter, e a punição como sendo características que possam fazer com que o meu comportamento diminua a chance de ocorrer de novo. E aí ele continua o trecho. Assim, cada indivíduo, ao entrar em contato com experiências únicas ao longo da vida, vai aprendendo determinadas maneiras de agir a partir das consequências que esse comportamento produz. E nos traz nossa singularidade, porque é a partir dessa experiência, né, a partir desse contato com o meio, que nós vamos, né, lapidando nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de dar sentido ao mundo, de interagir. Então, percebam uma coisa que é muito interessante: o behaviorismo, o foco, né, o agente causal das explicações do nosso comportamento não é interno. Não há um olhar mentalista aí, né, que é a subjetividade do sujeito. Nesse caso, né, a principal fonte de variação é a relação do organismo com o ambiente. Eu até brinco, né, fazendo uma analogia que o analista de comportamento ele é quase um psicólogo social. Não é psicologia social tem uma outra proposta, uma outra base epistemológica. Mas quando a gente pensa na relação dos sócios com o meio, e é a partir dessa relação com o meio que eu me construo, nós podemos entender a relação da construção, né, da gênese de algumas ações que nós temos. Essa é a ideia do behaviorismo, tá? E aí o Skinner ele complementa trazendo essa ideia. Assim, Skinner afirmou que o hábito de buscar dentro do organismo uma explicação do comportamento tende a obscurecer as variáveis que estão ao alcance de uma análise científica, que é a observação, o comportamento, aquilo que está exterior ao sujeito. Essas variáveis estão fora do organismo, em seu ambiente imediato e em sua história ambiental. E aí o Skinner coloca a seguinte questão: como podemos analisar cientificamente os efeitos da história ambiental sobre o comportamento atual? É difícil, né? A gente estamos com uma pessoa, por exemplo, num consultório ou numa conversa e observamos certos comportamentos e pensamos, nossa, isso pode ser fruto da história. Mas como nós podemos mapear e investigar de maneira científica? E aí o texto traz, né, os autores trazem que a melhor forma de investigar isso é você construir essa história do organismo, como a gente vai ver no artigo de hoje. Então, o artigo ele tinha como objetivo analisar o efeito de diferentes histórias comportamentais, ou seja, situações que os sujeitos eram colocados dentro do laboratório sobre a construção do comportamento atual. Então, com a pesquisa feita pelo Weiner, em 1964,
que era bem simples, mas, porém, como o próprio texto diz, bastante inteligente e bastante engenhosa. Então, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito da exposição a diferentes contingências, ou seja, contextos, né, históricos, sobre o comportamento atual. Ele convidou 6 enfermeiros de um hospital psiquiátrico, tá? E eles se sentavam em frente ao monitor, e a tarefa experimental consistia em pressionar o botão. Bem simples. As consequências para esse comportamento de pressionar o botão eram pontos que a pessoa ganhava e que aparecia um contador de pontos no monitor do computador que estava sentado em frente. Em cada sessão, os participantes também recebiam uma quantia fixa de dinheiro. Nos Estados Unidos, as pesquisas, né, são pagas, né, os sujeitos voluntários podem receber. Não era contingente, não era relacionado ao seu desempenho. Não depend... O valor que eles recebiam era independente do desempenho deles na tarefa. Os participantes foram distribuídos em 2 grupos. Durante a primeira fase da pesquisa, na construção da história, os participantes do grupo 1, que eram 3 pessoas, foram expostos a um esquema de razão fixa, 40. Vou explicar para vocês. E os do grupo 2, que eram 3 pessoas, a um esquema de reforçamento diferencial de baixas taxas, de 20 segundos, por 10 sessões de 60 minutos. Para os participantes expostos à frequência fixa, 100 pontos eram acreditados no contador a cada 40 pressões ao botão, ou seja, ele pressionava o botão 40 vezes e depois de 40 vezes ganhava 100 pontos. 80 vezes, 200 pontos, por aí vai. Ou seja, o número de pontos que ganhava era proporcional sempre a uma razão fixa, que é uma razão de 40 vezes. A cada 40 ganha 100 pontos, certo? E já os participantes expostos, né, ao diferencial de baixas taxas, cada resposta emitida após a passagem de tempo de 20 segundos da última resposta produzia 100 pontos no contador. Ou seja, aqui, na segunda condição, o que vai diferenciar, o que vai determinar ganhar pontos ou não é o tempo e não o desempenho da pessoa. No primeiro, para a pessoa poder ganhar os 100 pontos, ela tinha que desempenhar, fazer a tarefa, pressionar o botão 100 vezes. Na segunda, não. Independente da quantidade de vezes que ele pressionava, passou 20 segundos, ele ganhava os 100 pontos. Certo? Então, ele construiu aí 2 contextos, 2 histórias comportamentais na primeira fase. Então, tinham 2 grupos, cada um com uma história diferente de como conseguir ganhar pontos. Um, a cada 20 segundos, dependendo de quantas vezes fazia, já ganhava automaticamente. O outro, para poder ganhar, tinha que se esforçar, pressionar 40 vezes para ganhar também os mesmos 100 pontos. Certo? Então, esse era exatamente o objetivo de Wagner. Nessa primeira fase do experimento, estabelece 2 linhas de base, ou 2 histórias comportamentais diferentes, nas quais padrões de comportamentos distintos, altas e baixas taxas de resposta, fossem selecionados. Na segunda fase do experimento, né, que é a fase de teste, então tem a primeira fase, que é a história, aí agora a segunda fase é o teste, ambos os grupos vão fazer a mesma tarefa agora, vão se juntar e fazer a mesma tarefa. Os participantes de ambos os grupos foram expostos ao mesmo esquema de reforçamento de intervalo fixo. 10 segundos por 10 sessões de 60 minutos e depois 10 sessões de 30 minutos. Sob esquema de intervalo fixo, a primeira resposta que ocorresse após o intervalo de 10 segundos produzia 100 pontos no contador. Ou seja, nesse contexto, né, a primeira resposta que ocorresse após o intervalo de 10 segundos produzia 100 pontos no contador. Então, a ideia, né, portanto, era expor os participantes a esse esquema de reforço na fase de teste, para permitir observar se a exposição prévia, na primeira fase, dos 2 grupos, aos 2 tipos de frequência, né, de consequências, teria influência em como eles iam desempenhar a tarefa na segunda fase. Será que por eles terem uma aprendizagem histórico anterior, poderia influenciar como eles iam desenvolver ou desempenhar, né, a segunda fase do teste? Qual foi o resultado? Aqui nós temos, né, resultado de discussão. Nós temos aqui 2 figuras, desculpa, uma figura com 2 etapas, tá? O grupo que fez histórico de frequência fixa e o outro de baixas frequências. A gente pode observar
né? Aqui tem uma janela, né, de que a cada 500 respostas, a quantidade de respostas que eles faziam, no intervalo de 15 minutos, em 3 sessões, sessão 1, 2 e 3, tá? E nós podemos observar uma coisa bastante interessante. O grupo que estava acostumado a pressionar 40 vezes para poder receber 100 pontos, quando estiveram em contato nesse novo teste, né, eles pressionavam muito. Olha o pico aqui de resposta, de pressionar o botão. Bastante alto. E o grupo que recebia automaticamente, independente do número de vezes, né, a resposta depois de 20 segundos, pressionou muito baixo. Né? Tem uma taxa de resposta aqui bem baixinha. Então, a gente pode observar que o contexto prévio influenciou em como a estratégia de jogo, como cada um vai poder desempenhar ou apresentar o comportamento nessa segunda fase. Esse gráfico aqui também traz para a gente, né, alguns pontos bastante interessantes que mostra, né, que os grupos, né, que tinham históricos diferentes já começam no ponto de partida bastante distintos também. E que o grupo S1, S2 e S3 é um grupo, né, daqui de razão fixa, que é 40 vezes. Eles ganhavam, e o outro grupo aqui, aquele de 20 segundos, já ganhava 100 pontos. Percebam que durante todas as sessões, eles têm um comportamento bastante diferenciado da frequência de comportamentos por minuto, e já começam diferenciados e depois se mantêm durante toda a tarefa. Então, percebam como que às vezes perguntas simples, né, e experimentos bastante, né, bem estruturados conseguem trazer respostas sobre nosso comportamento muito interessantes. Então, quais são os desdobramentos dessa pesquisa? Né, os resultados da pesquisa de Wagner, em 64, sugerem evidência de que é essencial a análise da história de exposição a contingências passadas, ou seja, influências passadas, fatores passados, para compreender o comportamento atual de uma pessoa, né? Assim como o proposto por Skinner, né? É a analogia à seleção natural. E B, que os efeitos da história comportamental podem ser estudados em laboratório também, desde que haja controle sobre a construção da história comportamental dos sujeitos. Especular sobre as influências da história de vida sobre o comportamento presente pode parecer óbvio. Todavia, como apontado anteriormente, o senso comum frequentemente negligencia a história comportamental quando se propõe explicar o porquê as pessoas se comportam de maneira como fazem. Por exemplo, como um leigo que não conhece a história comportamental dos indivíduos explicaria o desempenho dos participantes da pesquisa durante a fase de teste. Assim como no estudo de Simonazzi, 84, provavelmente o leigo utilizaria conceitos mentalistas, como são pessoas ansiosas, hiperativas, ou no segundo grupo, como preguiçosas, depressivas, ignorando completamente o histórico, né, que influenciou a construção desse comportamento. Então, olhando, né, de longe, eu poderia falar que um é ansioso, outro é deprimido. Por isso que um responde mais, outro menos nessa tarefa. Mas se eu não ver a história da construção desse comportamento de pressionar nesse jogo, como eu vi na fase 1, eu não vou entender o porquê que as pessoas agem de maneiras diferentes. E aí o texto traz algumas contribuições para a clínica também. Como, por exemplo, olha, conhecer a história é conhecer o comportamento. Para que se possa compreender o comportamento atual do paciente, é imprescindível que se conheçam elementos de sua história de vida e que esses elementos possam ser relacionados às contingências atuais. Portanto, para a condução de uma análise funcional do comportamento adequada, é necessária a análise sistemática da história do paciente. Todavia, é importante esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, quando conversamos com o cliente, não temos acesso à sua história. Temos acesso ao comportamento verbal, aquilo que ele fala, tá? Que pode ser influenciado pela sua história também.
e pode estar sob o controle da audiência também, do que o terapeuta responde ou troca, ou de ambos. O estudo sobre a história comportamental não nos dá uma ferramenta para atuação aplicada na análise do comportamento. As pesquisas empíricas sobre história comportamental nos permitem fazer especulações, mais bem fundamentadas, mas que não passam de especulações, até que a intervenção seja feita e, eventualmente, o comportamento mude em direção esperada. Isso não é pouco. Levantar hipóteses e especular com base em dados empíricos é mais do que muitas abordagens em psicologia têm feito. Considerações finais. A pesquisa de Weiner foi uma das primeiras tentativas de análise sistemática, organizada, teve um protocolo do efeito da história comportamental no laboratório. Seus resultados ressaltam a importância do papel da história comportamental na determinação do comportamento atual. Ao constatar esse fato, o analista do comportamento deve tomar cuidado com dois pontos. Primeiro, a história comportamental, especialmente quando não é conhecida do terapeuta, não deve ser transformada em uma explicação genérica do comportamento, né? Ou seja, todo comportamento é explicado a partir das contingências às quais o indivíduo foi exposto. Mas para lançar mão dessa explicação histórica, o analista deve conhecer a história e quais elementos dessa história possuem relação com aquilo que o paciente fala hoje. Em segundo lugar, né, é importante não atribuir à história comportamental um efeito definitivo e imutável sobre o comportamento, ou seja, fulano está assim hoje porque no passado aconteceu isso. As coisas mudam, né? O comportamento é dinâmico. Apesar de ter sido exposto a uma situação no passado, eu posso ter vivido outras situações que podem influenciar muito mais meu comportamento de agora do que aquela do passado. Hoje eu não posso ser tão determinista assim, tá? Ou seja, eu posso ver o papel do passado, mas eu posso também analisar o papel do presente. Hoje estou vivendo, sendo exposto a novas situações que podem influenciar, né, a forma como eu posso interagir e trabalhar hoje. Assim como traz a seguinte frase no texto, olha, somos produtos da nossa história, mas não escravos dela. Ou seja, não somos totalmente apesar da história ser um dos grandes pilares, né, da construção do nosso comportamento, estamos hoje em contato com outras pessoas, interagindo com novos ambientes e podem influenciar a forma como eu lido, né, a forma como eu aprendo, a forma como eu me comporto no meu dia a dia, certo? Então, esse texto é o texto da nossa aula, né, dessa semana. Eu coloquei para vocês, né, algumas perguntas no fórum. E na próxima semana a gente vai dar continuidade, né, à nossa aula, nossos estudos científicos, né, sobre análise do comportamento com base nessas pesquisas e as discussões em si. Tá certo? Um grande abraço.